Boa noite. Vamos entrando, todo mundo. Em 5 minutos eu começo. Tá ok? Um abraço. Vai daqui a pouquinho, estou começando. Vamos entrando. Vamos entrando. Bem-vindo a todos nesse segundo dia do workshop de direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. No dia de hoje, eu mostrarei 2 modelos de petição de interrupção de energia. Interrupção de energia, a pessoa estando adimplente e a concessionária demorou a religar. E o outro, inadimplente, a concessionária interrompeu, mas não mandou o aviso que constava na resolução 414 e consta na resolução 1000. Também, depois dessas 2 petições que eu analisarei, eu verei súmulas de alguns tribunais do Brasil sobre o tema de energia elétrica e depois farei um apanhado sobre a resolução da ANEEL número 1000. Ok? Então, vamos começar com a petição. Essa aqui é a súmula com a petição. Essa daqui foi interrupção e demora na ligação da energia, né? Na religação, né? Esse tipo de ação você pode tanto fazer no juizado como na vara civil. Normalmente se pede tutela provisória de urgência para ligar, tá vendo? Tutela provisória de urgência com base no artigo 294 e 300 do Código de Processo Civil. Mas tem que ter muitas provas para poder ligar, para poder conseguir a tutela. Se a pessoa for idosa, você pode botar prioridade da tramitação, ó. Prioridade da tramitação. Aí você narra os fatos. Se a pessoa tem que, o cliente, o consumidor, tem que reclamar na Light, na Enel, na concessionária que seja, e elencar os protocolos aqui, na inicial. Os fundamentos. Código de Defesa do Consumidor, como eu falei ontem, né? No artigo 2º e 3º, o artigo 14, o artigo 6º com os princípios do direito do consumidor, o artigo 22, que eu falei também na aula de ontem. Nesse caso aqui, eu citei a súmula 192 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fala: a indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Então, essa aí foi citada. Citar a Constituição, se for o caso, e os pedidos. Essa é uma causa bem simples de se fazer. Você pode pedir 10 mil de danos morais, 12 mil se for em juizado, você tem que botar o valor dos honorários, conforme
85 do CPC. É uma petição fácil, rápida, tranquila, e com os fundamentos que eu já divulguei ontem e vou trazer hoje, vocês conseguem fazer uma ação tranquila dessa. Então, vamos... Essa daqui já foi. Agora, eu vou falar de uma interrupção de energia elétrica, a pessoa estando inadimplente, mas que a companhia de energia elétrica não enviou o aviso. E teria que ter enviado o aviso com 15 dias de antecedência antes do corte. Vamos ver? Deixa eu achar aqui. Essa daqui. Petição inadimplente, prazo de aviso e religamento descumpridos, né? Vamos lá. Nessa daqui você também pode botar ou prioridade de idoso, gratuidade de justiça, ou idoso, pode escrever o que quiser, né? Esse aqui eu fiz mostrando o endereço da Enel. Tá vendo, Enel? Aí, nesse daqui eu botei na vara civil, porque vai ter que ter mais provas, então não pode ser pode ser até no juizado, mas eu botei na vara civil, concessão de gratuidade. Aí, se for na vara civil, tem que botar esse capítulo da audiência de conciliação e mediação, se tem interesse ou não tem interesse. Aí os fatos, aí você vai narrar os fatos, dizendo que a pessoa estava inadimplente, mas que não houve o aviso, ou se houve o aviso foi com menos de 15 dias, e se religou depois das 4 horas, que é o prazo que está no artigo 362 da ANEEL, da Resolução 1000 da ANEEL, não mais 24 horas, antigamente na 414 era para religar em 24 horas, agora em 4 horas. Aí você bota na parte do direito, resolução normativa 1000/2021 da ANEEL, ausência de notificação, suspensão indevida. A suspensão foi indevida com base no artigo 361 da resolução, que eu boto em notas de rodapé aqui. Então, a ilegalidade desse caso aqui, vamos supor, foi cortar o fornecimento de energia elétrica da autora. Não, eu botei o nome eu botei lá em cima, Tício, eu tenho que ajeitar aqui, porque não é autora, é autor, é o Tício. Sem respeitar o prazo mínimo de 15 dias após o aviso. E, após o pagamento do débito, período maior que 4 horas para o devido religamento. Então, a concessionária agiu 2 vezes de forma equivocada nesse caso, né? Aí eu citei aqui, vamos ver, na montagem dessa petição, o artigo 6º e 7º da Lei 8987, que eu falei ontem, a Lei de Concessionárias, o artigo 6º, 7º e 31, que incumbe a concessionária prestar serviço adequado na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis ao contrato. Da regulação de consumo, responsabilidade civil e inversão do ônus da prova. Com base no artigo 6º e incisos, você pode conseguir a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência fática, econômica e jurídica do consumidor. A responsabilidade da ré é objetiva, né? Também cito aqui a súmula 192, como citei na outra petição. Aqui eu botei também o Estatuto do Idoso, botei uma jurisprudência, que eu vou falar mais sobre jurisprudências na aula que vem, na aula 3 desse workshop. E aqui o pedido. Você pode pedir... Quanto é que eu pedi aqui para esse Tício aqui?
Eu pedi 40 mil mais 20% de honorários, então a causa foi 50 mil. Por quê? O artigo 85 do Código de Processo Civil fala que é o valor de todos os pedidos. Então, na 312 fala que é todos os pedidos. Então, o valor de dano moral mais os 20% de honorários dá 50 mil. E, na verdade, não dá 50 mil, dá 48 mil. Calculei errado. Dá 48 mil. R$ 8 mil reais. É os 40 mil mais 20% de honorários. Agora, vamos trabalhar as súmulas dos tribunais de justiça por todo o Brasil sobre esse tema. Essas súmulas valem a pena colocar na petição, porque as súmulas são os entendimentos de jurisprudência de cada tribunal e eles condensam na súmula. Então, no Santa Catarina, tem a súmula 32. O documento interno produzido pela concessionária de energia elétrica, em conformidade com as normativas da ANEEL, é considerado início de prova de regularidade na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e transfere à seguradora subrogada no direito do consumidor o ônus de demonstrar a falha alegada ou eventual divergência nos registros. Então, se for caso de uma seguradora entrou com uma ação de regresso contra a concessionária, a seguradora vai ter que provar a falha alegada. Aí, 33. A ocorrência de intempéries climáticas causadoras de danos em rede elétrica, porque evento previsível e íncito atividade, não configura caso fortuito ou de força maior capaz de afastar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos recorrentes da demora no restabelecimento do fornecimento do serviço. Então, isso aí lá em Santa Catarina, quem tiver isso, seria uma boa. Súmula 16 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Enriquecimento sem causa. Nas ações de enriquecimento sem causa em que se busca a reparação do investimento feito pelo consumidor nas obras de expansão da rede elétrica, que veio a incorporar-se ao patrimônio da concessionária devido ao ressarcimento do valor empregado com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação. A legitimação processual. A concessionária de energia elétrica que sucedeu a CEE no processo de privatização de subsidiárias é quem ostenta legitimidade com exclusividade para ser demandada. Não cabe à ANEEL. O prazo tem seu início a contar do término do prazo de carência estabelecido no contrato. Na ausência de contrato e inexistindo prazo de carência, o início do prazo prescricional dá-se-á a partir do desembolso. Quando incidente na hipótese concreta, o prazo é reduzido pelo Código Civil de 2002, que é de 3 anos, segundo o disposto no seu artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4. Sua contagem iniciará a partir da vigência da lei nova. Aí, número 22, súmula 22. Energia elétrica, suspensão de formação, secagem de fumo. Nas demandas ajuizadas a partir da publicação dessa súmula, será exigida vistoria prévia por parte da concessionária de energia elétrica ou demonstração de que houve solicitação não atendida. Entendeu? 34. A suspensão do fornecimento do serviço essencial de água e de energia elétrica prestado por concessionária de serviço público, em caso de inadimplemento do consumidor, só poderá operar-se mediante prévia notificação escrita e específica com entrega comprovada ao usuário do serviço ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura a este fornecida, com observância dos prazos de antecedência previstos nos regulamentos dos respectivos serviços. É o que eu já tinha falado quando eu fiz a petição. Súmula número 40. Há dano moral em ré ipsa quando a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorre por período superior ao previsto no artigo 31 da Resolução
número 414 de 2010 da ANEEL. Naquela resolução era 24 horas. Agora são 4 horas. Súmula do TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, número 193. Breve interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral. Ficou 1 hora sem energia, não constitui dano moral. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, 192 agora. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. Foi a que eu usei nas duas petições. A súmula 84. É legal a cobrança de valor correspondente ao consumo registrado no medidor com relação à prestação de serviços de fornecimento de água e luz, salvo se inferior ao valor da tarifa mínima, cobrada pelo custo de disponibilização do serviço, vedada qualquer outra forma de exação. Súmula 306. Isso aí é para caso de haver perícia. 360, quer dizer, 306 não. 360 do TJRJ, caso de haver perícia. Para perícias de engenharia de menor complexidade relativas a fornecimento de energia elétrica, água, esgotamento ou serviço de telefonia, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade os honorários fixados em quantia equivalente a 4 salários mínimos vigentes na data do arbitramento. Vamos lá para Pernambuco agora. É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando motivada pelo inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária pelo critério de estimativa de carga após a constatação da suspeita de fraude. Súmula 13. E a súmula 14. É possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica à pessoa jurídica de direito público, desde que preservadas as unidades que prestam serviços essenciais à comunidade. Vamos lá para o Rio Grande do Norte. Súmula 26. É inexigível a cobrança de fatura de consumo de energia elétrica decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária. Vamos para o Piauí. Súmula 13. A produção unilateral de prova pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para autorizar a interrupção do fornecimento de serviço de energia elétrica. Vamos lá para o Maranhão. Súmula 3. É lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica do ente público municipal inadimplente, desde que haja aviso prévio no prazo legal e não atinja os serviços tidos por essenciais à população. Agora, Roraima, número 15. É lícita a suspensão no fornecimento de energia sem prévia notificação. É ilícita a suspensão no fornecimento de energia sem prévia notificação específica para o consumidor. Essas são todas as súmulas dos tribunais de justiça pelos estados. E eu procurei nos 26 estados e no Distrito Federal, foram todas as que eu achei. Agora, vamos falar sobre a resolução da ANEEL. Resolução 1000 da ANEEL. Vamos falar sobre alguns aspectos dessa resolução, que ela teve muita mudança. Ressarcimento de danos a equipamentos. Artigos 599 seguintes. O consumidor terá até 5 anos para pedir à distribuidora o ressarcimento por equipamentos danificados devido às falhas no fornecimento de energia. Agora, o consumidor pode consertar o equipamento por sua conta e risco e sem autorização, antes do término do prazo definido para verificação dos equipamentos pela distribuidora. E caso o consumidor faça o pedido em até 90 dias, será seguido um rito específico simplificado para obter seu ressarcimento.
Esse rito está lá no 600, 601. É só dar uma olhada lá que pode vir a queimação como essa. O equipamento queimou, as concessionárias não querem consertar, você conserta e manda consertar e manda cobrar e a gente cobra da concessionária. O advogado que for fazer a ação cobra da concessionária. Mudança para imóvel com a conta de luz atrasada. Artigo 346. Se o ocupante anterior de um imóvel deixou contas de luz em atraso, a distribuidora de energia elétrica não pode cobrar o valor do novo ocupante como condição para transferir a titularidade, nem exigir que ele assine qualquer documento se responsabilizando pela quitação. A dívida pertence ao titular da conta em atraso, no caso, ao antigo morador, e não ao imóvel. Portanto, o novo titular no mesmo imóvel não tem nada a ver com ela. Essa já era a regra da ANEEL e agora ficou mais explícita. Devolução de cobrança feita pela distribuidora indevidamente. Artigo 323. A norma estabelece que, se a distribuidora cobrar um valor a maior do consumidor de forma indevida, deverá devolvê-la em dobro. A devolução não será em dobro, ou seja, será no mesmo valor pago se a cobrança indevida tiver ocorrido por responsabilidade exclusiva do consumidor ou de terceiros não relacionados à distribuidora. E caso a distribuidora faça a devolução de forma simples, terá que fundamentar sua decisão por escrito. Redução de juros na quitação antecipada de débitos. Artigo 344, parágrafo 14. Trata-se de direito à quitação antecipada do débito, exemplo, parcelamento total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Ele já existe no Código de Defesa do Consumidor e é reforçado pela Resolução 1000. Violação de corte de energia nos finais de semana e feriados. Artigo 359. A distribuidora não pode mais suspender o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento depois das 18 e até as 8 da manhã, bem como na sexta-feira, no sábado, domingo, feriados e véspera de feriados. Esse direito é garantido pela Lei 14.015 de 2020. Distribuidora deverá avisar quando começa o corte de energia. A empresa fica obrigada a comunicar ao consumidor o dia inicial da suspensão de fornecimento. Esse direito é garantido pela Lei 14.015. Pagamento de compensações financeiras por descumprimento de prazo. 440 e seguinte. O valor da compensação a ser pago aos consumidores, caso haja violação dos prazos estabelecidos nas regras, sofreu um aumento. A ideia é desincentivar a violação dos prazos, e uma vez violado, que as distribuidoras o regularizem o mais rapidamente possível. E o famoso termo de ocorrência e suspensão está no artigo 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo o conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos. Aí está lá no 590. Então, essa resolução revogou diversas resoluções anteriores, eu acho que mais de 60 resoluções, inclusive a 414. Boa parte desses artigos já tinham na 414, mas agora estão mais claros, mais firmes, mais claro, né? Ser mais simples, de redação mais simples, melhor redação, que o leigo entende melhor. E a gente vai ter que sempre agora, em vez da 414, citar a Resolução 1000 nos casos de energia elétrica. Amanhã, no último dia do workshop, eu vou falar sobre TOI, as ações de TOI, que são complementar esse artigo 590, eu vou complementar mostrando o que a concessionária tem que fazer, e vou fechar com uma que não é contra a concessionária de energia elétrica,
é contra o Estado, mas é por causa da energia elétrica, que são as ações do ICMS, com base na TUST, na TUS, nos encargos setoriais. Então, não perca amanhã o último capítulo desse workshop. Um abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.